Olá, você é uma pessoa tímida e por conta disso você tem diversas dificuldades na sua vida? Bom, aqui nesse vídeo eu quero te dar 7 dicas de como viver melhor com a sua timidez. Bom, eu sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar, especialista em narcisismo, codependência e a técnica da criança interior. E quando eu estou aqui para te falar sobre timidez, quero contextualizar um pouquinho. Primeiro ponto, a timidez ela tem um traço genético, tá? Isso já é comprovado cientificamente. Então, vamos combinar aqui que é possível sim adquirir habilidades, mas de alguma forma lá dentro de você, se você é tímida ou tímido, você sempre será assim, você sempre terá mais ou menos esse funcionamento, ok? Agora, também a timidez, ela pode ser o resultado de uma família disfuncional. Talvez lá na infância a sua mãe ou o seu pai foram muito narcisistas ou codependentes e atuaram junto a você de uma maneira a te desqualificar demais. Ai, Inês, toda criança que o pai ou a mãe desqualifica demais vai na vida adulta ser uma pessoa tímida ou até antes. Não necessariamente, tá? Porque cada pessoa é uma pessoa diante de uma disfuncionalidade como a desqualificação vinda de figuras parentais tão importantes como o pai e a mãe. Cada pessoa pode desenvolver diversos outros sintomas, inclusive algumas muito lá no outro extremo, né? Sendo pessoas muito, por exemplo, agressivas, muito impulsivas, aparentando talvez até uma certa extroversão. Mas existe sim uma grande chance dessa criança se tornar ao longo do tempo uma criança tímida, mesmo não tendo o marcador genético para timidez. Mas aí é uma timidez que ela é muito mais relacionada a todo o processo de desenvolvimento ali junto de uma família disfuncional, em que aquilo que aquela criança que você foi precisava, ela não recebeu da maneira correta. Falando isso, só para contextualizar, sim, ambientes familiares que têm ali narcisismo ou codependência pode gerar, sim, uma timidez muito baseada em autoestima baixa, ok? Um comportamento muito tímido, de timidez, por conta da timidez muito baixa. Desculpa, por conta da autoestima baixa, que foi adquirida, que foi formada ao longo da convivência junto com essa família disfuncional, ok? Mas vamos lá ao prometido. 7 dicas para você lidar com a sua timidez, seja vinda de uma maneira ou de outra, tendo essa formação de uma maneira ou de outra em você, as 7 dicas valem do mesmo jeito, tá? Então, uma primeira dica. A timidez não necessariamente é um problema. Vamos supor ali aquela pessoa que tem um marcador genético para timidez. Ué, então essa pessoa está condenada a sofrer para sempre? Não, porque é possível ressignificar. O grande problema é quando a gente aprendeu que ser tímido é algo ruim. Não necessariamente, tá? Se você trabalhar a sua autoestima para você ficar ok com quem você é,
e buscar só um ligeiro ou talvez um médio treino de habilidades sociais para aquelas situações em que você precisa ter uma desenvoltura maior, pronto, seja quem você é. Então, a timidez em si, vou te afirmar com todas as letras, não é um problema. O problema é a interpretação que você faz do seu comportamento tímido e, por vezes, comorbidades associadas, como, por exemplo, se você não aprendeu ao longo da sua vida a ficar ok com o jeito que você é, talvez você foi desenvolvendo uma ansiedade, um quadro de ansiedade ou depressão associado a isso. Aí você vai ver como um problema, aí você vai sentir a timidez como um problema. Mas ela em si não é um problema. E aí é só cuidar da ansiedade ou da depressão, que logo logo você vai ver que tudo bem ser uma pessoa tímida, uma pessoa mais reservada, ok? Bom, vamos lá, vamos ao próximo ponto, que é uma sugestão que eu quero te fazer. E se você aprender, e se você começar a perceber que você pode utilizar a timidez a seu favor, não é? Afinal de contas, lá no 1, eu te disse que não é problema. Podendo chegar ao ponto de você utilizar a seu favor. Olha que maravilha! Então, vou dar aqui algumas dicas de como que você pode redefinir a interpretação que você dá à sua timidez para que ela não seja um problema e, inclusive, você veja lados positivos e utilize ela a seu favor. Geralmente, a pessoa tímida, ela tem um poder de concentração maior do que as outras pessoas. Então, se for o seu caso, perceba que você pode usar esse poder de concentração, de focar mais em determinadas coisas a seu favor e ter benefícios disso. Que maravilha, não é? Uma outra coisa que você pode utilizar a seu favor é que normalmente as pessoas mais tímidas, elas são criativas. Não necessariamente todo mundo, tá? Mas existe uma propensão maior de que a pessoa tímida, ela seja mais criativa. Por quê? Porque ela vive muito mais no mundo interno, que é mais confortável para ela, do que aqui no mundo externo. E onde que a criatividade se dá? Aqui, no mundo interno. Então perceba se é o seu caso. Quando a gente fala de criatividade, a gente tem uma tendência de achar que criatividade, são só os artistas. Não, eu não sou artista. Calma! Talvez a sua criatividade, ela se manifeste em você ao cozinhar. Talvez ela manifeste em você na maneira como você organiza a sua casa. Enfim, de diversas outras maneiras. E você nunca observou tudo isso muito bem. Comece a observar. Outra forma de você usar a timidez a seu favor é perceber que a pessoa tímida, ela tem um poder maior de observação. Obviamente, né? Se a pessoa tímida tem uma dificuldade de se expressar, de ser mais fluida aqui no externo, e ela vive muito mais aqui no interno, ao longo da vida, praticamente toda pessoa tímida desenvolveu sim uma habilidade muito grande de ficar prestando atenção aos detalhes, ou seja, um poder de observação bem maior do que as outras pessoas. Bom, aqui falando do segundo ponto, da segunda dica. Terceira dica: não foque
em seus pontos negativos. Por quê? Porque se você focar, se você colocar a sua energia em pontos negativos, o que você vai ter de resultado disso? Algo negativo. É lógico e quase que matemático, né? Tipo assim, 2 mais 2 é quanto? 4. Só que tem gente que fica, não, 2 mais 2 eu quero que dê 5, ou 2 mais 2 eu quero que dê 3. Não, não vai dar. 2 mais 2 sempre vai ser 4. E em termos de pensamentos negativos, se você pensa negativo, você vai ter como consequência emoções associadas àquele pensamento negativo. Então vai ser muito desagradável para você ao final ali daquele momento. Portanto, monitore os seus pensamentos. Apareceu um pensamento negativo, substitui ele por um mais positivo. Faça esse treino, desenvolva essa habilidade. E principalmente se você tem autoestima baixa, provavelmente você tem diversos sabotadores. Sabe aquele pensamento assim? Você tá ali fazendo uma atividade e do nada vem um pensamento. Isso tá errado. Isso não vai dar certo. Opa, peraí. Você ainda não chegou ao final? Como você sabe que não vai dar certo? Portanto, essa voz é uma voz sabotadora. O que a gente faz com vozes sabotadoras? Ou a gente ignora e não dá muito valor para essas vozes, ou a gente cancela. Não vou ouvir isso daqui. E não dê poder àquela fala. Quarta dica. Bom, pratique a respiração profunda. São inúmeros os benefícios da respiração profunda, mas vou destacar um. Geralmente a pessoa tímida, quando é acionado nela ali, aquilo daquela situação aversiva, aquela situação que ela percebeu que ela não vai dar conta, ela entra num quadro de ansiedade. Podem vir brancos, podem vir bloqueios, uma paralisia. Então, é um quadro também associado de algum nível de ansiedade. Respiração profunda é o grande remédio. Agora, se você perceber que já tem aí um quadro de ansiedade mais crônico, mais grave, aí é muito importante que você procure um psiquiatra. Provavelmente você vai ter que fazer o tratamento medicamentoso, tá? Mas respiração profunda é imprescindível de qualquer forma. O que é a respiração profunda? Bom, primeiro eu vou falar da respiração curta. A respiração curta, ela é muito típica de quadros de ansiedade. O que é a respiração curta? Entendeu? Ou seja, a renovação de ar só vai até certo ponto do pulmão e o restante fica cheio de gás carbônico. Portanto, a corrente sanguínea, ela não vai ficar bem oxigenada. Portanto, o cérebro não vai ficar bem oxigenado. Cérebro mal oxigenado, você vai ter diversos sintomas de ansiedade, inclusive podendo chegar até a uma crise de pânico. Então, comece a praticar a respiração profunda. O que é a respiração profunda? É a contrária da respiração curta. É aquela que eu respiro profundamente de jeito a fazer a troca gasosa o mais profundo possível ali nos pulmões, de jeito a sentir que o abdômen foi movimentado. Então, respira profundamente e depois vai soltando aquele ar profundamente também, o mais longo possível. Não de uma forma muito forte, mas deixando o ar sair quase que naturalmente. Ok?
ok? Bom, quinta dica preciosa para a timidez. Exponha-se gradualmente às situações sociais. Mas por que, Inês? Eu não gosto disso. Eu sofro com isso. Vou te explicar o porquê. Porque nós seres humanos, a gente funciona da seguinte maneira. Aquilo que eu uso vai se desenvolver. Aquilo que eu deixo de usar vai atrofiar. Vamos pegar aqui como exemplo os músculos. Se eu uso a minha musculatura aqui do meu braço vai ficar cada vez mais forte. Agora, se eu sou sedentária e não uso, esse músculo aqui ele vai tender a atrofiar, a diminuir. Então, aqui no nosso cérebro é mais ou menos desse jeito. E, portanto, se eu, por conta de toda a dificuldade da minha timidez, se eu for para comportamentos de fuga e esquiva das situações sociais, eu ficarei cada vez mais nesse comportamento. E vai que um dia eu tenho um compromisso social que eu não posso deixar de ir. Vamos supor algo do trabalho. Aí você se expõe a ter uma crise de ansiedade. Por quê? Porque você não treinou esse músculo, você foi deixando ele atrofiar. Músculo agora de uma forma metafórica, porque aqui agora eu estou falando do cérebro. E portanto, se você gradualmente, ou seja, de pouquinho em pouquinho, você for se expondo às situações sociais, essa técnica na TCC, na terapia comportamental cognitiva, se chama dessensibilização progressiva. Porque com a exposição gradual, de pouquinho em pouquinho, você vai superando esses obstáculos até o ponto que for possível para você, tá? Sexta dica: pratique falar em público. Ai, Inês, esse é o terror da minha vida. Ok, faça a quinta dica, exponha-se gradualmente. Comece de pouquinho em pouquinho, mas faça, porque o praticar o falar em público vai ser tipo um antídoto para a sua timidez. Lembrando, provavelmente você não vai conseguir ser a pessoa mais extrovertida do mundo, da vida. Mas você pode sim adquirir habilidades sociais gradativamente e encontrar um ponto em que você vai ficar confortável, em que você nem vai se expor demais e nem vai ter prejuízos por fugir de contatos sociais. Sétima dica: mude o foco de si para o outro ou para situações externas. Por quê? Quando é acionado qualquer nível de ansiedade em nós, a gente tem uma tendência de focar nos sintomas, de focar no coração que bateu acelerado, de focar aqui no branco que deu na mente, enfim, tudo mais que você apresente ali de sintoma. E aí a tendência é de aumentar se eu foco nisso. Então, é uma técnica de controle de ansiedade a gente tirar o foco do interno e de alguma forma colocar aqui no externo. Então, eu posso prestar atenção numa pessoa, ou eu posso prestar atenção no ambiente ao redor, como se eu fosse descrevendo para mim mesma, assim, pode ser mental, tá? Por exemplo, aqui na minha frente tem uma parede branca, tem uma luminária acesa, tem uma porta aqui à minha direita, eu tô vendo o meu celular com o qual eu estou gravando esse vídeo e vendo a mim mesma. Então, quando eu coloco o meu foco de atenção em coisas externas, eu me desconecto um pouco aqui daqueles sintomas internos
de ansiedade que a minha timidez gerou. Ok? Bom, a minha intenção aqui era dar aí um panorama bem o mais completo possível sobre timidez. Então agora eu te diria o seguinte: mãos na massa, vá praticar, porque não adianta nada você estudar aqui comigo e depois engavetar numa gaveta aqui da sua mente e nunca mais utilizar isso. Você vai continuar tímida como sempre e, detalhe, com o passar do tempo isso vai se cronificando, podendo você chegar a um ponto de ter prejuízos muito importantes. Então a dica, pratique, ok? Bom, vou finalizando por aqui. Quero te pedir, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe para quem você se lembrou que pode ser útil e se inscreva aqui no meu canal. Será um prazer te ter aqui, tá bom? Grande beijo e até!